Queridos irmãos e irmãs, eu sou o diácono José Francisco e quero partilhar um pouco da liturgia deste próximo domingo, dia 18/10 de 2020, quando celebramos o 29º domingo do tempo comum. A primeira leitura deste domingo é do livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1 e versículos de 4 a 6. O profeta vai falar de um rei, Ciro, ungido por Deus. Ciro era um pagão que foi ungido por Deus para reconstruir Jerusalém depois da volta do povo do exílio da Babilônia. Só que este rei Ciro não estava sendo fiel e obediente a Deus. Por isso o profeta diz em nome de Deus: tomei-o pela mão para submeter aos povos ao seu domínio. Mas ele foi desobediente. E aí o profeta diz, porque ele estava sendo desobediente e cultuando outros deuses. E aí o profeta vai dizer: eu sou o Senhor, não existe outro fora de mim, não há Deus. Eu sou o Senhor, não há outro. A infidelidade de Ciro, que fora ungido para reconstruir Jerusalém, depois de o povo ter sido levado cativo para o exílio da Babilônia. E no retorno, então Deus contou com este rei pagão, mas foi ungido por Deus. O evangelho deste domingo é de São Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Olha como começa este evangelho. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizer a Jesus: olha o plano dos fariseus junto com o partido de Herodes para apanhar Jesus. Olha a sutileza de grupos que querem fazer o mal. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julga um homem pela aparência. E aí então eles lançam a pergunta: dizei, é justo pagar imposto a César? Ora, se Jesus dissesse que não é justo, ele estava contra a lei. E se dissesse que era justo, então ele estava apoiando a exploração, porque o imposto a César era uma exploração. César era um rei. Os fariseus, que pertenciam ao judaísmo, eles detestavam os herodianos. Mas olha a trama. Dois grupos que não se entendiam, mas para apanhar Jesus em contradição, eles fazem um acordo. E lança esta pergunta a Jesus. Porque eles detestavam que cobravam impostos para César, para Herodes. Então eles fazem esta pergunta e Jesus, conhecendo o coração deste povo e que conhece também o nosso coração, vai fazer também um pedido a eles. Mostra-me a moeda. Primeiro temos que lembrar que eles estão no templo. No templo só entrava a moeda do templo. E os cambistas é que ficavam à porta para você trocar a moeda. A moeda de César não podia entrar no templo. E aí Jesus pede para mostrar, e eles têm. Olha, a contradição está com a moeda impura no templo. De quem é a figura e a inscrição que está na moeda? É de César.
Então Jesus vai dizer a eles: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja que interessante a resposta de Jesus. Se a gente for levar realmente na tradição, na Escritura, não é dar a César o que é de César, mas sim devolva a César o que é de César. Então vocês fazem o seguinte: o que é de César, dá a César. Mas o que é de Deus, dá a Deus. O que é de César? A exploração, os impostos, né? A maldade. E o que é de Deus? A bondade, o amor, a criação, o povo. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devolve a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então depois nós precisamos olhar, né, para essa situação para a gente ver também a nossa vida. O que nós estamos dando a Deus? Ou estamos dando mais a César do que a Deus? Nós somos todos filhos e filhas amados de Deus. Veja a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 1, versículos de 1 a 5. É uma carta de agradecimento à comunidade de Tessalônica. Olha como é dirigida a carta. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós graça e paz. Veja que bonito que São Paulo diz àquela comunidade, que é de Deus, e ele diz que o Evangelho, né? O Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas pela força do Espírito Santo. Isso com toda a sua abundância. E nós? O que é de Deus que nós temos que devolver para Deus? E o que é de César que nós temos que devolver para César? Veja que interessante neste questionamento desses dois grupos, fariseus, não é? E os herodianos, do partido de Herodes, ou seja, uma organização. Hoje, não é? A igreja muitas vezes é questionada. Isto é para pegar Jesus em contradição, para que ele respondesse. Se ele respondesse, como eu disse, não deve pagar, ele estava infringindo a lei. E se ele dissesse paga, ele estava contra o povo porque era uma exploração. E hoje, com toda certeza, não é diferente em todo o mundo e no Brasil. Queridos irmãos e irmãs, precisamos, pela iluminação do Espírito Santo, também nos decidir. Neste mês missionário, não é? O mês que vem nós temos as eleições municipais. Precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo também, para que possamos fazer boas escolhas, para que aqueles que forem eleitos sirvam a Deus e não a César. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que Maria Santíssima interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.